Olá, bom dia, bom dia. Iniciando mais um Projeto 626 nesta manhã gostosa, né? Nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, para este bate-papo gostoso, este bate-papo que nos motiva, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias. Jussara, muito bom dia. Denilce, também muito bom dia. Né? Então, hoje nós damos continuidade, dando continuidade a esse nosso projeto, então, 626. É importante que você nos acompanhe diariamente para esse bate-papo, essa troca de energias, tá bom? Fernando, também muito bom dia. Fernanda, também muito bom dia. Bom dia, bom dia. Jussara, bom dia. Bem-vindo, bem-vinda para este nosso encontro matinal, tá bom? Marcos Simões, psicanalista, professor, muito bom dia. Bom dia a todos. Bem, hoje nós vamos dar continuidade, então, a este nosso encontro falando sobre quando procurar por ajuda psicológica, né? Quando devo procurar por ajuda psicológica? Quando que um acompanhamento psicológico é importante? Quando que eu acho que um psicólogo, um psicanalista vai me ajudar no meu dia a dia para me encontrar, para o autoconhecimento, para ajudar-me a equacionar, a entender-me, entender meus comportamentos, entender minhas atitudes, entender minhas angústias, minhas dores, enfim, as minhas situações, tá bom? Se você quiser encaminhar um aviãozinho, não é aviãozinho que eu digo, quer dizer, avisar, informar que estamos ao vivo, um parente, um primo, enfim, quem você quiser, uma mãe, um titio, um grupo de amigos, um grupo de WhatsApp, eu agradeço imensamente, tá bom? Também Mari Henrique, bom dia. Mari Cristina, também muito bom dia. Nós estamos aqui, Sidionel, bom dia. Olha, quatro cantos do Brasil aí, não é? Muita gente nos acompanhando, isso é muito gostoso, tá bom? De vez por outra aparece gente aqui dos Estados Unidos, do Japão também. Isso é muito legal, muito bacana, tá bom? Bem, quando então devo procurar por ajuda psicológica? Nós temos várias situações, não é? Vamos iniciar com algumas que chegam a ser meio cômicas. Aliás, ontem à noite mesmo, conversando com um psicanalista que está iniciando agora os seus atendimentos, ele trouxe o seguinte: eu estou aqui, analisando dele, né? Porque minha mulher pediu. É muito comum que bom dia, Maria Cristina. É muito comum, então, que nós nos deparemos com isso na clínica. Estou aqui porque a mamãe pediu, estou aqui porque minha esposa pediu, porque meu marido pediu, estou aqui porque o professor pediu, enfim, sempre porque o outro pediu, ou porque, então, um status. É bonito, fazer terapia é bonito, porque fulano faz terapia, ciclano faz terapia, então eu gostaria de estar aqui fazendo terapia, porque eu também quero falar que estou fazendo terapia, porque isso é chique. Jane Amorim, lá nos Estados Unidos, também muito bom dia. Slama, também muito bom dia. Muito bem, então, tirando essas comicidades, digamos assim, ou essas curiosidades, nós temos então que entender que há momentos que precisamos realmente de ajuda. Às vezes estamos em certos momentos de nossas vidas, vivendo angústias, vivendo dores, traumas ou sintomas, como nós chamamos, e não conseguimos encontrar a solução para isso, não conseguimos encontrar a causa disso, né? Todo sintoma é sempre uma reação de alguma ação, de algum fato gerador, não é? A dor sempre tem um espinho e geralmente nós não conhecemos o espinho, não sabemos onde está esse espinho ou identificar esse espinho, não é? E vem exatamente de vários fatores. Muito bem. Quando então eu acho que eu devo procurar por ajuda psicológica? São várias situações, vamos começar em quadros muito comuns. Nós temos hoje, na contemporaneidade, duas situações muito clássicas e todo mundo fala sobre ansiedade e depressão, não é? O estado de ansiedade. Vamos lembrar que, doutor, eu sou ansioso, não é? Eu sou muito ansioso, ou eu sou um pouco ansioso. Vamos entender então que o ansioso é aquela pessoa que fica sempre preocupado com o depois, preocupado com o amanhã. Se não der certo, será que vai dar certo? E se der errado, eu vou fazer isso, mas e se acontecer aquilo? Geralmente ele fica sofrendo por antecipação, não é? Lembremos então que a ansiedade boa é aquela que me traz um estado de alerta, me faz pensar, me faz refletir antes de tomar uma decisão, antes de ir a algum lugar. Então esse estado de alerta, ele é benéfico, não é? Porque nos orienta, nos chama a atenção, digamos assim, nos dá um chacoalhão para não tomarmos decisões equivocadas, evidentemente.
Doutor Luciano também, muito bom dia. Bom, então a ansiedade ela passa a ser prejudicial. Podemos ver uma certa cronicidade nesta ansiedade quando esse estado me deixa numa inércia, me impede de tomar decisões, ou eu fico muito precipitado, eu procrastino, eu adio decisões, eu vivo com aqueles sinais clássicos de ansiedade, secura, tremedeira, pé balançando, mão balançando, inquietude, ando para cá, para lá, enfim, eu fico sempre pensando no depois, que algo ruim pode acontecer, que uma desgraça pode acontecer, que uma tragédia pode acontecer. Então, esse estado de ansiedade requer, evidentemente, agora é claro, quando for muito exagerado, o psiquiatra provavelmente vai indicar um ansiolítico, enfim, para dar uma baixada neste nível de ansiedade, nível HER, não é? Então, é recomendável, realmente é recomendável a psicoterapia, que você consulte, enfim, o seu psicólogo, o seu psicanalista. Então, esse ansioso vive pensando no amanhã, no futuro. O depressivo, ao contrário do ansioso, é aquele que fica remoendo o passado. A vida perdeu a graça, o isolamento, não tem estímulos, tudo é preto e branco, não é? Não tem entusiasmo, não quer sair da cama, vai se isolando das pessoas, isolando da amizade, isolando da própria família, enfim, com um discurso, às vezes aparece um discurso suicida, com muita pulsão de morte. Então, o ansioso, percebemos que ele fica sempre preocupado com o futuro, o depressivo sempre com o passado. Então, o depressivo vive o ontem, remoendo essas questões, e o ansioso vive o amanhã, nenhum dos dois vivendo exatamente o hoje. São casos clássicos em que a psicoterapia ela é recomendada, não é? Então, é preciso prestar muito atenção em casa. Depressão é uma doença silenciosa, assim como a hipertensão, não é? E hipertensão não se trata com psicoterapia, com profissionais da mente, evidentemente com cardiologista, mas eu quero dizer que são doenças silenciosas. Nós temos que prestar atenção e indicar, recomendar o acompanhamento de um profissional, então, competente, tá bom? Zélia, muito bom dia. Roy Bento, lá no Preá, muito bom dia. Roberval, muito bom dia também. Bom, o estresse. Esse estresse da contemporaneidade, eu poderia aqui trazer, inclusive, o burnout, não é? Mas, assim, de burnout, nós vivemos estressados. Aquele estresse, nós temos o estresse emocional, temos o estresse laboral, temos vários tipos de estresse, não é? Mas o estresse, ele realmente nos leva a situações perturbadoras, a situações difíceis, onde ficamos meio sem ação, meio desanimados, aquela confusão se o cansaço é mental, se o cansaço é físico, então nós temos que prestar atenção. Então o estresse, ele é realmente uma das causas de muitas perturbações, de muitas situações que pode levar inclusive à depressão, não é? Então nós temos que prestar atenção nisso também. E deve partir de mim, eu não preciso nem sempre aguardar que o outro me recomende, que o outro me indique a ajuda de um profissional. Então, quando eu vivo essa situação de estresse, é importante que eu preste atenção nisso e que procure por ajuda psicológica. Se eu tenho dificuldade de decidir, se eu vivo estressado, por exemplo, ansioso ou depressivo ou estressado, evidentemente eu vou passando a ter dificuldade de tomar decisões no dia a dia. Decidir questões simples, eu começo a adiar, eu começo a não prestar atenção naquelas questões corriqueiras ou nas grandes questões, eu tenho dificuldade de tomar decisões. A dificuldade de tomar decisões revela, mostra, traz, me deixa claro que eu estou com algum problema, com alguma perturbação, com alguma dificuldade para não chegar à clareza daquilo que eu preciso, que eu devo fazer, até mesmo em questões, às vezes, muito cotidianas, muito rotineiras. Então eu vou adiando, eu não tomo essas decisões que eu devo tomar, não é? Então é um sinal de que eu preciso de ajuda psicológica. Eu devo procurar o meu psicólogo, procurar o meu psicanalista para resolver essas questões. Também nós temos trazido aqui em nossas lives matinais, né, aqui no Projeto 626, a questão da raiva e do ódio. É muito importante identificar dentro de mim estes sentimentos de raiva e de ódio. Você pode procurar aqui uma live na semana passada, onde eu trouxe raiva e ódio.
Se eu nutro esse sentimento dentro de mim, se eu sinto raiva, se eu sinto ódio, que são sentimentos que nos corroem por dentro, evidentemente eu devo levar isso para a minha análise pessoal. Eu preciso falar sobre isso, porque às vezes esta raiva que eu estou explicitando, exteriorizando, falando que sinto do outro, ela pode estar dentro de mim. São questões próprias, são questões minhas, que eu posso estar projetando, eu posso estar deslocando. Portanto, o acompanhamento de um profissional da mente, um profissional da saúde mental, vai ajudá-lo a entender isso. E se este ódio tratar-se de uma projeção, ou de uma formação reativa, de um deslocamento, enfim, este profissional vai ajudar-me a identificar isso dentro de mim, a origem, a causa disso. Vem lá do desenvolvimento das fases, desenvolvimento psicossexual, castração, complexo de Édipo, enfim, tudo lá que acontece até os 9 anos de idade, né? Para eu poder trazer isso para o meu analista e ele ajudar-me a compreender, não é? Então a raiva, o ódio, aquele ciúme excessivo, aquela inveja excessiva que eu tenho do outro, aquele medo de perder as coisas, medo de tomar uma decisão errada e por isso eu vou procrastinando, eu não tomo, eu adio as minhas decisões. Tudo isso o profissional da saúde mental vai ajudá-lo a equacionar. É preciso buscar estas questões para o próprio autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, conhecer minhas potencialidades, conhecer as minhas limitações, conhecer as minhas ações, as minhas reações, a maneira que eu reajo diante de determinadas situações, por que eu reajo daquela maneira, por que eu reajo impulsivamente ou irracionalmente, por que eu não reflito antes, dou aquela famosa respirada antes de explodir, aquelas explosões, o meu jeito ríspido de falar, por exemplo, o famoso, eu te falei, o controlador, o manipulador, não é? Aquele que a sua palavra tem que prevalecer, tem que valer, aquele espírito, por exemplo, derrotista, tudo não vai dar certo, não vai prestar, porque... Então, todo esse tipo de sentimento que me tira deste lugar comum, digamos assim, ou de normalidade ou naturalidade, já me mostra claramente que eu preciso de acompanhamento, eu preciso de análise pessoal, não é? Gervásio, muito bom dia. Mara, minha esposa, bom dia também. Bem, aquele sentimento de culpa e de ódio e de remorso também é importante. Eu já trouxe aqui em lives anteriores, eu sempre trago esses conceitos de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme, de culpa, de remorso. Olha quantos sentimentos que nos levam a lugares tristes, a lugares sem perspectiva de futuro, porque eu fico patinando neste limbo, patinando neste lugar que me prende, que me segura, que me traz pulsões de morte. Pulsão de morte são aqueles pensamentos, sentimentos, motivações negativas. Eu não falo de futuro, eu não falo de projetos. Ontem, por exemplo, falamos do idoso e do velho, não é? Estas pulsões, estes sentimentos, essas emoções, aquilo que nos direciona, não é? Parece que nós estamos num barco à vela e eu iço a vela no sentido contrário para andar a marcha ré. Não adianta, a vela vai me levar no sentido do vento, não é? Então eu preciso sair, quebrar isso, quebrar esse sentimento. Eu preciso realmente entender-me, e a ajuda psicológica, o profissional da mente vai me ajudar nessas questões. E aqui, meu querido e minha querida, é preciso desmistificar um tabu bobo de que eu não vou procurar por um psicanalista porque eu não estou louco. Psicanalista é coisa de gente doente, psicanalista é coisa de gente fraca, como aquela velha impressão, depressão é coisa de gente fresca, é gente sem Deus no coração, é gente sem fé, é gente desanimada, gente... Nada disso, nada disso. Isso é um pensamento absurdamente ridículo. Todos nós precisamos de acompanhamento psicológico, todos nós, independentemente se seja homem ou mulher, preto, branco, cristão ou ateu, não importa, nós precisamos de ajuda psicológica, porque esses conflitos psíquicos nos trazem estes sentimentos angustiantes, não é? Como saber quando esses sentimentos estão ultrapassando a linha do normal? Exatamente, Roberval. Obrigado pela pergunta. É exatamente quando eles começam a ficar recorrentes. Quando aquilo começa a me perturbar. Quando aquilo não sai de minha mente, né? Vamos chamar de uma neurose obsessiva. Esta obsessão, este pensamento, no caso do ansioso, por exemplo, é muito nítido, é muito fácil perceber
até mesmo para uma pessoa, para o profissional da mente é muito fácil, né? Basta olhar, você percebe se aquela pessoa tem um comportamento de ansioso ou de depressivo, embora o depressivo seja um pouco mais difícil de detectar visualmente, é preciso, enfim, um diálogo, mas você percebe se a pessoa está angustiada. Geralmente isso decorre de quando eu fico pensando naquilo o tempo todo, com pensamentos fantasiosos, pensamentos, eu fico pensando em factoides, eu fico criando situações que não existem de verdade, não é? Quando eu percebo, eu sei quando estou sendo autoritário, eu sei quando estou me impondo, eu sei quando eu quero mudar o outro, eu sei quando eu estou com um vazio dentro de mim, eu sei que eu estou com um ciúme descabido, por exemplo, eu sei que estou sentindo inveja de alguém, eu sei que estou me colocando numa posição de inferioridade, ou eu sei que estou tentando me colocar numa posição de superioridade, não é? Valendo-me do meu cargo, valendo-me da minha posição social, ou algo assim. Então é facilmente perceptível isso. É claro que às vezes eu não percebo, é claro que às vezes eu me acostumo, porque aqueles que comigo estão acabam por se acostumar com esse comportamento, não é? Meu, e se calam às vezes. Mas se nós prestarmos atenção em nossas ações, nessas angústias, neste vazio, nesta mania de querer impor a minha verdade, o controle, só eu que sei, só eu que determino, eu é que entendo de certa situação, eu não dou voz e vez ao outro, eu fico tentando me impor, é uma situação que eu preciso levar a minha análise pessoal, e ao contrário, se eu fico submisso a isso, subserviente à situação, se eu só obedeço, se eu baixo a cabeça, também é o inverso. Então fugimos nessa normalidade, sempre entre aspas, este normal, não é? Sempre entre aspas, este normal. Porque, como o próprio Freud diz, a nossa busca por este equilíbrio, não é? Será sempre eterna, tá bom? Então, seguindo aqui, aquele sentimento de angústia, tristeza, desânimo, aquele vazio existencial, não é? O que é aquela angústia? Aquele sentimento que eu tenho de uma tristeza profunda, de um vazio que eu não sei de onde vem, não consigo identificar. Eu fico angustiado, que pode ser decorrente de uma ansiedade, de um quadro de tristeza, de um trauma, enfim, de uma liberação violenta de adrenalina, por exemplo, diante de uma situação inesperada, e aquilo me vem depois um sentimento de angústia, eu não sei. Eu preciso de ajuda psicológica, eu preciso de um profissional da mente para me ajudar a identificar aquilo, porque se eu não identifico, eu vou alimentando este sentimento. Lembra da live que eu fiz esses dias? Tudo que alimentamos cresce. Se eu alimento a angústia, se eu alimento a tristeza, alimento a raiva, alimento o sentimento de culpa, o remorso, tudo que eu alimento cresce. Então eu devo alimentar o contrário, alimentar esse desejo de autoconhecimento, esse desejo de sair deste lugar de tristeza e de angústia. É por isso que o profissional da mente é muito importante. Ele vai nos ajudar, ele tem experiência, ele tem ferramentas que vão nos tirar deste lugar de sofrimento, não é? Muitas vezes a angústia vem quando não há espaço para expressar nossos desejos. Se ao expressar somos reprimidos, deixados de ser quem somos. Brilhante, Marcos Simões. Marcos Simões, professor Marcos Simões, vem abrilhantando, enriquecendo nossas lives, exatamente isso. Quando não conseguimos expressar nossos sentimentos, quando percebemos que não temos espaço, não temos... o outro não nos ouve, não conseguimos nem sequer dialogar direito, vem esse sentimento de angústia e abre então este vazio existencial, este desespero interior. Eu preciso procurar por ajuda psicológica, não é? Eu preciso conversar com meu psicólogo, conversar com meu psicanalista. Quem quiser um papo mais com o consciente, um TCC, terapia cognitivo-comportamental, uma coisa mais imediatista, procura um psicólogo. Quem quer resolver questões mais remotas, não é? Fazer praticamente uma regressão, uma visita ao inconsciente, à sua infância, às suas relações traumáticas, enfim, procura um psicanalista. Nós viajamos pelo seu inconsciente com a sua ajuda. Você vai submeter-se a um processo de associação livre de ideias, a fala livre. É através da fala livre, não é? Que nós vamos trazendo questões. O analista estará lá prestando atenção, que chamamos de atenção flutuante, não é? Com a sua experiência na busca do seu significante. Você fala uma coisa, mas ele entende que por trás disso há outra representação, há outro símbolo, há outro significante, que falamos assim. Ou seja, você fala que estou com uma dor aqui e aqui. O seu analista ele vai procurar esse espinho, ele vai ajudá-lo a chegar nesse espinho. Você não sabe onde está. De repente esse espinho está lá debaixo da unha do dedinho do pé direito, não é?
Claro que eu estou aqui falando figurativamente, e seu analista vai ajudá-lo a encontrar. Ele não vai entrar na sua mente, abrir um buraco em você e falar: eis, a partir de agora eu vou retirar a sua angústia, vou retirar o seu sentimento de culpa. Não, não existe isso. Não é uma cirurgia, não é uma receita de bolo, mas é um processo altamente eficaz, altamente eficiente. A nossa experiência de anos e anos deste lado da clínica, enquanto psicanalistas, nos revela isso, quantos e quantos casos, quantos e quantos depoimentos. Nós próprios analistas que nos submetemos à análise pessoal sabemos e somos prova disso, não é? Ed Carlos também, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no Projeto 626. Bem, prosseguindo, quando eu começo a procrastinar demais também, a procrastinação, a própria procrastinação, ela já é decorrente provavelmente uma baixa autoestima, de incertezas, de medo do futuro, medo do novo, aquela acomodação no status quo, não é? E de repente aquela situação, eu tenho um ganhozinho secundário ali e tal, tipo tá ruim, mas tá bom, e eu acabo permanecendo nesse lugar de sofrimento, não tomo a decisão que eu sei que tenho que tomar, eu sei que preciso fazer certas coisas, mas vou me acostumando, tipo assim, olha, eu já tentei 1000 vezes, ou ele ou ela não quer, então eu tô por aqui, mas qualquer hora eu vou tomar uma decisão. Então eu vou ficando ali, eu vou procrastinando. O seu psicanalista vai ajudá-lo a encontrar uma solução. E o porquê que eu continuo procrastinando? Porque eu continuo naquela... É mais ou menos assim, ó. Eu sei perfeitamente bem qual é a decisão que eu tenho que tomar, mas por enquanto eu vou ficar aqui. Você percebe a contradição? Você percebe que é algo contraditório? Eu sei que este espinho está me causando dor, mas depois eu tiro ele. Por que é que eu estou vivendo com esta dor, se eu sei que existe um espinho que é só eu tirar? Porque eu tenho então um ganho secundário. Aquela zona de conforto me traz algum tipo de ganho, algum tipo de vantagem, algum tipo de perspectiva ou de esperança que eu desconheço. Pode estar inconsciente, porque não tem sentido eu continuar abraçado ao cacto, sabendo que esse cacto dói, que esse cacto me cerceia, me impede de realizar meus próprios desejos. Por exemplo, toques. Vamos deixar bem claro aqui o que é o toque. É o transtorno obsessivo compulsivo. Vamos lembrar então, vamos da frente para trás para entendermos o que é um toque. Porque quando explica daqui para lá, algumas pessoas não entendem. Então, de lá para cá, vamos pegar do sintoma para entender a causa, não é? Transtorno obsessivo compulsivo. O que é compulsão? Compulsão é aquilo que eu faço repetidamente. Compulsão por limpeza, compulsão por arrumar as coisas, compulsão por chocolate, compulsão por comida, compulsão por ficar, será que eu desliguei o fogão, será que eu fechei o gás, será que eu fechei a porta, será que eu tranquei aquilo, será que eu arrumei, será que eu fiz aquilo? É uma compulsão ou mania de ficar arrumando papéis, arrumando tudo naquela posição, a camiseta tudo certinho. Então aquela mania, esta compulsão em fazer as coisas, ela é consequência, salute, né? Alguém falou saúde aí. Deu como adivinha? É transmimento de pensação, né? Tô brincando. Ed Carlos, bom dia. Jaciara, bom dia também. Bom, então a compulsão é aquilo que eu faço repetidamente, são ações, são comportamentos repetitivos e que me instigam, que me deixam, me tiram deste lugar comum. Esta compulsão vem de uma obsessão, vem de um obrigado, vai. Vem de um pensamento obsessivo. Eu fico pensando obsessivamente, não consigo tirar aquele pensamento da minha cabeça, que não me retroalimenta, tenho até um certo gozo nesse pensamento obsessivo, não é? E que se transforma em compulsão. Então, a compulsão é transformar em ação aquele pensamento obsessivo, que advém de uma ansiedade. De uma ansiedade, de uma indecisão, de um momento de não resolver aquelas questões, e essa ansiedade tem uma causa. Você percebe? É isto que precisamos investigar. Assim como a dermatillomania, por exemplo, o skin picking, não é? Aquelas pessoas que ficam se coçando o tempo todo. Tem gente que faz ferida, coça o pescoço, coça aqui, coça a bunda, coça a perna, coça a barriga, chega a se ferir. Ou fica enrolando o cabelo e arranca o cabelo, ou fica roendo as unhas. Isso é um sintoma de uma ansiedade. Então a pessoa está numa ansiedade.
O que é que está acontecendo? Por que essa pessoa está nesta situação? O que é que está travado aqui? Qual é o desejo por trás disso? O que é que está sendo reprimido? O que é que está sendo recalcado? O que é que não estou trazendo em prática? Que tipo de pulsão está sendo travada, não é? Ou não atinge a realização plena, o gozo que chamamos na psicanálise, isso retorna e vai reprimindo. Reprime, tensão psíquica, recalco, aquilo vira uma bomba atômica. E vem a ansiedade, vem a depressão e vem, evidentemente, todas estas sintomatologias que estamos trazendo aqui. Por exemplo, o luto. Muitas pessoas não conseguem viver o luto, as 5 fases do luto. Fica preso ali na negação, na raiva, não é? Que são as primeiras fases. Nega que aquilo tenha acontecido, tem uma raiva violenta por aquilo estar acontecendo. Tem pessoas que superam o luto mais facilmente, outras pessoas não superam o luto, mas chegaram lá embaixo na aceitação, não é? E conviver com aquilo, apesar da perda. Luto não é apenas a perda de um ente querido, qualquer tipo de perda é um luto, não é? A perda de um ente querido, o falecimento, enfim, perda de um emprego, uma separação, a perda de uma amizade, enfim, perdas em enchentes, em desastres naturais, enfim, tudo é perda, toda perda é um luto, né? Quem está vivendo perdas aqui sabe, rompimentos amorosos são lutos, é difícil de viver, mas só há uma forma de superar isso, vivendo as etapas do luto, as fases do luto. Mas às vezes eu não consigo superar sozinho, então eu preciso de ajuda psicológica. Às vezes o analista, ele é mais direto, ele faz uma terapia de choque, 2 pés no peito, como a gente chama. Às vezes ele é um pouco mais complacente, um pouco mais permite essa viagem ao inconsciente de uma maneira mais morosa, enfim, o tempo de cada paciente, não é? A percepção de cada paciente, mas é preciso, então, o luto também, porque o luto não vivido, o luto não aceito, o luto negado, ele vai trazer outros sintomas, psicossintomas. Então, são momentos que eu preciso procurar por ajuda psicológica, não é? Repetições. Sabe aquelas coisas que vivem acontecendo em minha vida? Eu saio de uma relação tóxica, sinto um alívio, dali a pouco, pá, eu conheço outra pessoa, mesmo sofrimento. Eu me livro daquilo, eu conheço outra pessoa, mesmo sofrimento. São repetições. Eu me livrei de um chefe chato, aí eu vou lá e arrumo outro emprego, outro chefe chato. Sabe aquelas repetições? Parece, eu tenho imã, né? Eu tenho mão podre, eu atraio esse tipo de coisas. Eu atraio esse tipo de coisas. Parece que eu tenho a mão podre, né? Então é preciso levar isso, olha só eu atraio esse tipo de coisas. Eu vivo em repetições, eu vivo cometendo os mesmos erros. Vamos levar isso para a nossa análise pessoal. Entender, o Freud vai chamar isso de determinismo psíquico, ou mesmo repetições. Temos então que entender que eu estou determinado a fazer sempre a mesma coisa, determinado a viver numa relação tóxica, por exemplo. Quando eu estou vivendo uma relação tóxica, ou quando eu sou o tóxico da relação, eu preciso levar isso para minha análise pessoal. Você está percebendo então, minha querida, que não se trata, eu preciso estar doente, eu preciso estar perturbado. Não, se eu estiver com surtos psicóticos, esquizofrênico e tal, ou popular louco, eu vou direto já para um psiquiatra, não é? Eu não preciso apresentar este quadro para buscar ajuda psicológica. Não. Todos nós precisamos, não é? Enfim, como eu trouxe aqui psicossomática, sabe aquela famosa dor que anda? Eu estou com dor no corpo, uma hora dói aqui no braço, dói no cotovelo, outra hora dói no calcanhar, outra hora dói a batata da perna, outra hora dói a coxa, dói a costa, dói o ombro, dói a ponta do dedo, dói... Aquela famosa dor dor que anda no corpo, são sintomas da psicossomática, aquela azia permanente, não é? A própria ulceração da pele, por exemplo, sentimento de mal-estar constante, aceleração, cansaço, fadiga, podem ser psicossomáticas, que chamamos de neurose de conversão. Aquele retorno recalcado, aquela pressão psíquica, aquilo que eu reprimi, ele vai retornar uma certa hora, vai em psicossintoma, ansiedade, depressão, neuroses diversas de fracasso, destino, enfim, ou psicossomática, é aquela que vem no corpo. Eu preciso levar isso para o meu analista, eu preciso conversar com o psicanalista, ele precisa me ajudar.
ou estou fadado a conviver com isso, isso vai me levar num quadro depressivo, que eu não vou conseguir me sair disso. Isso vai aumentando, isso vai ficando, vou remoendo dentro de mim que eu entro em estado depressivo. E a depressão profunda, nós sabemos que é um prenúncio de pensamentos suicidas, não é? Também aquela desilusão, sentimento de desilusão, assim, perda da esperança da vida né, não vejo uma luz no fim do túnel, e dentre muitas outras situações em que o psicanalista, a ajuda psicológica, vai nos ajudar. Eu preciso de ajuda psicológica, você precisa de um acompanhamento psicológico. Quem faz análise pessoal sabe disso, sabe do bem que isso faz, seja comigo ou seja com outro profissional, sabe do quão bem isso faz. Primeiro que todos os profissionais que acolhem seus pacientes estão também sendo acolhidos por outros profissionais, não é? Então, procure por ajuda psicológica. Aí o pessoal vai dizer, mas é muito caro. Ah, professor, você cobra muito caro. Será que o acompanhamento psicológico é muito mais caro do que um tratamento médico, do que uma internação? Nós entramos numa farmácia com um problema qualquer, fica lá 500, 600 reais, uma consulta hoje qualquer médico, 400, 450 reais, né? Talvez uma bateria de exame é 2, 3 mil reais, mais laboratório, enfim, e um investimento na saúde mental para equilibrar esta máquina, para deixar tudo em ordem isso aqui, equilibrar meus pensamentos, equilibrar minhas emoções, buscar um autoconhecimento, buscar uma autovalorização ou valoração, como costumo dizer, um autorreconhecimento de minhas potencialidades, de minhas habilidades. Será que é caro? É um fim de semana num bar. Muito bem, Roy Bento. Muito bem. Dá para optar. Um fim de semana num bar, lá se foram 150 reais. É verdade. Ou mais, né? Ou mais. Você pede uma porção de qualquer coisa, só uma porção já é 90, 100 reais. Então, é um investimento. É investir na minha saúde mental, no meu equilíbrio emocional. Quando estou equilibrado, quando estou consciente de minhas potencialidades, também de minhas limitações, que eu preciso evoluir e parar de involuir, eu percebo que eu devo investir em mim, no meu bem-estar, na minha saúde mental, não é? Não vejo o investimento que eu faço como meu analista, embora seja um pouco salgado, é o melhor investimento que eu faço, porque isso me traz um equilíbrio, e este equilíbrio me permite ajudar os meus pacientes, ajudá-los a compreenderem-se, não é? Este é o processo, e o meu analista, ele tem o analista dele, o meu supervisor tem o supervisor dele, eu supervisiono psicanalistas, psicólogos, enfim, que certamente amanhã supervisionarão outros que estão iniciando. Este é o mundo da psicanálise, é o mundo da saúde mental. Nós precisamos nos submetermos a isso. Quando eu acho, eu não preciso de acompanhamento médico, e eu precisar de análise pessoal, pelo amor de Deus, isso é coisa de louco, isso é coisa... Olha o discurso já de uma pessoa que claramente precisa de análise pessoal, precisa da ajuda de um profissional da mente, tá bom? Bem, se você gostou dessa live, gostou desse tema, manda para aquela pessoa que você acha que está precisando de análise pessoal, que está precisando procurar um psicanalista, não é? Eu tenho certeza que vai ajudar, né? Precisamos desmistificar essa questão de que só a pessoa, só louco precisa de análise pessoal. Não, louco é aquele que acha que não precisa de acompanhamento psicológico, tá bom? Grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram e também lá no YouTube, né? Nosso canal do YouTube está crescendo, se você quiser ver lá, estamos fazendo um acervo, todos esses vídeos estão sendo guardados lá, eu vou subindo gradativamente, não é? Psicanálise Libertadora NP, todo esse acervo vai ficar lá, tá bom? Todos os encontros estão sendo registrados, estou subindo lentamente para ficar registrado e para que possamos assistir quando quisermos. Grande beijo para você, ótimo dia!